Ele avisou que voltaria nesta segunda-feira com boas notícias. Boa tarde, Renato Semensati. Boa tarde, João Paulo Messer. Avisamos, né? Segunda-feira a gente conversa aqui sobre a liderança do Criciúma no campeonato. Tipo assim, não vejo ninguém na minha frente no horizonte. É importante, né? O Criciúma começou muito bem o campeonato. Fez um jogo muito duro ontem contra o Novo Horizontino e era de se esperar exatamente isso. O Novo Horizontino, junto com o Criciúma até então, eram os dois únicos invictos dessa Série C do Campeonato Brasileiro. O Novo Horizontino vem de um bom Campeonato Paulista, um campeonato de um nível técnico muito mais elevado do que o Campeonato Catarinense e justificava, pelo futebol apresentado, a sua liderança, mas o Criciúma foi um time muito equilibrado, sofreu um pouco, o goleiro Gustavo trabalhou, mas o goleiro adversário também trabalhou, em um lance, né, que aí é aquela história, o torcedor do Novo Horizontino jura que não foi pênalti e o do Criciúma tem absoluta convicção que foi, teve a penalidade, o Luiz Paulo não quis saber, foi lá, fez o gol, né, o Criciúma alcança uma pontuação expressiva, são 11 pontos em 15 disputados, 100% de aproveitamento em casa em 3 jogos, então torcedor que viu um começo de ano muito ruim com o rebaixamento no estadual, pode se empolgar, pode se motivar, porque o Criciúma está se mostrando muito competitivo. Ontem o Paulo Baier até mudou taticamente o time, tirou o Eduardo, colocou mais um atacante, mas o Criciúma mostrou-se equilibrado. A gente tem a tabela aqui de classificação, a gente vai mostrar aqui. Vamos esquecer aqui o grupo 2, o grupo 1, perdão, e vamos focar no nosso grupo aqui. Criciúma 11 pontos, Novo Horizontino 10 e Ipiranga 9. Por que o Criciúma não pode dizer que terminou a rodada como líder? Não só do seu grupo, como líder geral da competição. Né? Você fala, mas isso aí não importa agora, Renato, porque depois é outro campeonato. Mas se eu estou no campeonato, eu quero estar em primeiro, não quero estar em segundo, em terceiro, em quarto, eu quero chegar lá depois com status de primeiro. Mas vamos lá. Hoje tem um jogo. O Ipiranga, que é o terceiro colocado, tem 9 pontos, recebe o Figueirense, que é sétimo colocado, tem 5. E se o Ipiranga vencer, ele faz 12. Ele passa o Criciúma. Mas ele passa o Criciúma, sim. Por que o Criciúma tem a campanha, em termos de aproveitamento, inferior ao Ipiranga, em termos de ponto maior? Porque no confronto direto ele bateu o Ipiranga. Só que ele empatou 2 vezes. O Ipiranga tem uma derrota e só tem vitórias. Então, se o Ipiranga vencer, ele chega a 12 pontos. Mas, evidentemente, não tira a belíssima campanha do Criciúma até agora. Se o Figueirense buscar um empatezinho, aí o Criciúma se isola na liderança e fica como, até agora, passadas 5 rodadas, 15 pontos disputados, a melhor equipe no geral. Mas essa diferença que você está vendo na tela, ela é importante não em relação ao Ipiranga, ela é importante em relação ao 5º colocado. Isso que é muito importante da gente frisar. Mirassol tem 7, o Criciúma tem 11, já são 4 pontos. Então, o Criciúma hoje pode se dar ao luxo de tropeçar em uma rodada que ele segue entre os 4 primeiros. E claro, estar em primeiro é bom, é importante, dá moral. Mas depois é outro campeonato, classifica 4 aqui, 4 aqui. Aí é primeiro e terceiro de um grupo contra segundo, quarto de outro. O torcedor já conhece a fórmula, porque o Criciúma disputou ano passado. Então o importante é você se distanciar do 5º colocado. E isso o Criciúma está fazendo com autoridade, vai se classificar, João. Primeiro é classificar. Depois que classificar, aí você vai pensar no algo mais. Aliás, o Criciúma entrou no campeonato e a conversa era um pouco mais modesta. Era a seguinte: vamos fazer a pontuação necessária para não cair. É isso que a gente precisa, porque ano passado o Criciúma não fez a pontuação necessária para não cair, contou com uma derrota na última rodada de um adversário do São Bento Sorocaba e aí acabou escapando do rebaixamento. Então, a conta é de chegar, o número chamado número mágico para classificar é 30 pontos. O Criciúma fez 11 em 15, olha só, que campanha espetacular. Então, ele está num número realmente elevadíssimo. E eu quero destacar só aqui, para a gente fechar a nossa conversa, o Criciúma volta a campo domingo, às 6 horas. Contra o Lanterna, né? E não é mais Lanterna. O Paraná ganhou o seu primeiro jogo, mas é um confronto, né, de 2 times muito tradicionais do futebol brasileiro. Embora o Paraná Clube não esteja no seu melhor momento, mas é o Paraná que já jogou Libertadores, que já foi longe em Copa do Brasil. Mas eu queria destacar o seguinte: Luiz Paulo, atacante, fez o gol de pênalti, fundamental para ele. Luiz Paulo já tinha 4 jogos e nenhum gol. Luiz Paulo não pode jogar a Copa do Brasil porque jogou por outro time, defendendo o Criciúma. O Criciúma acabou de contratar um camisa 9, o Marcão. O que o Luiz Paulo fez? Deu pênalti, dá a bola aqui. Deixa que eu vou lá e cobro, porque eu preciso me escalar. É assim que funciona. E tá certo ele, né? Certíssimo. A guerra pelo espaço é muito importante, né? Dá para dar uma respirada de novo. Há muito tempo a gente não sentia isso. Quinta-feira vai estar com a gente aqui o presidente do Criciúma, Anselmo Freitas. A gente vai falar da campanha. O Criciúma acabou de lançar um novo uniforme, muito bonito, por sinal. Né, a camisa 3, a gente tem bastante coisa para conversar com ele, teve eleição do conselho, teve muita coisa, e a liderança, né, um momento... Quinta-feira o Anselmo aqui conosco? Quinta-feira vai estar aqui com a gente. Legal.
Valeu, Renato. Continue assim, trazendo notícias positivas. É isso que nós queremos aqui no BG. Ninguém mais do que a gente quer, né? Valeu, Renato.